Ha! E aí, galerinha, belezinha? Eu sou o professor Austin Neto e venho hoje trazer uma dica super importante para a sua prova do Enem 2018, que vai acontecer agora no dia 4, primeiro domingo de novembro. Legal? Galera, o tema hoje é globalização. Esse tema é quentíssimo para a prova do Enem. Sempre ele aparece, de alguma forma, ligando a relação Brasil com o mundo contemporâneo. Beleza? Vamos fazer algumas anotações aqui que é importante para a sua prova? Olha só. Quando a gente fala de globalização, nós falamos basicamente de um conceito simples chamado interdependência econômica. Legal? Cuidado, pessoal, é interdependência, não é independência. Só tirar o ter aqui, a resposta pode estar errada. Então, cuidado que o Enem gosta muito de fazer esses peguinhas, ok? Essa interdependência econômica, ela vai acontecer em várias fases da história do mundo. Quantas, professor? 4, basicamente. Vamos dar uma olhadinha nela? Olha só, essa imagem que eu coloquei aí é mais representando a globalização contemporânea, categorizada pela quarta fase. Então tá aqui bem desenhado, pessoal, e a gente vai explicar cada uma delas. Primeira fase, século XV/XVI, mercantilismo. Segunda fase, nós vamos falar da Segunda Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial, 1945. Terceira fase é o período de Guerra Fria, que vai de 45 a 91, e a quarta e a atual fase, 1991 e até hoje. Lembrando, pessoal, que essa quarta fase ela precisa ser destrinchada em 2 momentos, tudo bem? Já já a gente vai ver cada um desses momentos. Vamos lá. Primeira fase, século XV/XVI, expansão das navegações, categorizando o capitalismo comercial, mercantilismo. Principal característica, exploração de riqueza nas colônias, chamado de Novo Mundo, né? Essas colônias eram majoritariamente de exploração, ou seja, gerar riqueza na colônia para mandar para onde? Para o país colonizador. No caso de Brasil e Portugal, então a metrópole colonizadora é que vai concentrar essa riqueza. Ocupação da Ásia, da África e da América, praticamente, né, pelos europeus, lembrando, pelos europeus, acontece nesse período. Por que você está falando isso, professor? Porque já havia ocupação de comunidades tradicionais, povos indígenas, tribais, que já viviam na região, que os europeus foram muito eficientes na extinção de vários deles, ok? Segunda fase, pessoal, vai da Segunda Revolução Industrial, que é século XIX, até 1945. A principal característica, como aqui está escrita a Segunda Revolução Industrial, o neocolonialismo, ou seja, uma corrida para o interior da África. Então o europeu deixou de ocupar só o litoral, agora ele corre para o interior para ter acesso a recursos naturais, ok? O sistema territorial europeu entra em decadência, ou seja, os modelos imperiais, começam a surgir os países. Os europeus mal conseguiram dividir o seu próprio continente, resolveram dividir a África. Conferência de Berlim, final do século XIX, também é categorizada pela fragmentação dos territórios. Não esquece também que nesse período nós tivemos 2 guerras mundiais, também conhecido como 2 grandes guerras. A Primeira Guerra tem como característica a crise do modelo imperial europeu e a Segunda Guerra Mundial tem como característica a crise das tradicionais potências econômicas, também conhecido como os países da Europa Ocidental, ok? É isso. Terceira fase, pessoal, nós estamos falando basicamente de Guerra Fria. A Guerra Fria foi pautada por conflitos ideológicos entre quem? Estados Unidos versus União Soviética. Conflito ideológico porque os dois nunca entraram em conflito direto durante a Guerra Fria, ok? Agora, eles financiaram várias guerras indiretas. As guerras na África, conflitos na América Latina e na Ásia também, beleza? Isso é categorizado pelo bipolarismo. Esse bipolarismo trabalha com correntes ideológicas de capitalismo versus o socialismo, ok? Socialismo União Soviética, capitalismo Estados Unidos. As corridas tecnológicas também vão ser uma característica, né, pessoal? Nós estamos falando da corrida de armas, também conhecido como corrida armamentista, e a corrida espacial. Beleza? Basicamente essa é a característica da Guerra Fria, ok? Aqui nós vamos ter a quarta fase de globalização, que vai de 91 até hoje. Só lembrando, multipolarismo deixou de ser bipolarismo. Agora passei a ser um mundo multipolar, ou seja, vários polos de desenvolvimento em países desenvolvidos, categorizando a nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial ela é exemplificada pela mundialização do capitalismo. Essa mundialização ela está
pautada na expansão das multinacionais pelo mundo e na formação de blocos econômicos. União Europeia, Mercosul, NAFTA, ALCA, beleza? Olha, de novo a ideia, interdependência econômica, legal? Ou seja, os países dependendo cada vez mais uns dos outros, gerando um efeito que, segundo o professor Milton Santos, que fala muito sobre globalização, provoca o efeito dominó. Ou seja, se um país cai, é questão de tempo todos os outros caírem. O foco dessa fase é o consumo, mas a gente precisa destrinchar isso em dois momentos, ok? De 91 até 2008/10, foco é consumo. De 2008/10 até hoje, nós temos uma outra característica. Esse período, pessoal, ele é chamado de desglobalização. Essa desglobalização é a quebra, é a fragmentação da característica de interdependência econômica, ok? Os países estabelecem menos relações comerciais, menos dependência entre eles, ou seja, vão se fechando em formações regionais. O mundo rico vem se aproximando apenas de mundo rico, o mundo menos desenvolvido vai se aproximando entre eles e com a China. Legal? Principal característica foi a saída do Reino Unido em 2016. Isso é um processo que deveria durar até 2020, mas vai demorar mais, até pelo menos 2025, segundo Theresa May, que é a primeira-ministra britânica. Ok? Por que ela disse isso? Porque é preciso mais tempo para reaver contratos de relações comerciais. O que é muito interessante, né? Eles saem da União Europeia, mas ainda precisam manter relações comerciais com a União Europeia. No Mercosul, a tendência do Brasil, a partir do ano de 2019 também, é a saída do Mercosul, porque isso é a característica de desglobalização. As multinacionais voltam para os países desenvolvidos, os blocos econômicos tendem a se fragmentar. O objetivo da desglobalização é resgatar a qualidade de vida da população de país desenvolvido e oferecer emprego, aquecimento econômico. Belezinha? Quando a gente fala de globalização, 4 fases: mercantilismo, segunda revolução industrial até a Segunda Guerra Mundial, a própria Guerra Fria e hoje. Essa é a 4ª fase. A globalização de hoje precisa ser dividida. 1991 até 2008/10, consumo, expansão de multinacionais, formação de blocos econômicos. De 2008/10 até hoje, desglobalização. O que aconteceu em 2008/10? 2008, crise imobiliária dos Estados Unidos. 2010, crise da União Europeia. Precisamos também falar de 2010/11 para frente, Primavera Árabe, que é instabilidade no mundo islâmico. Então essas características, e principalmente a crise do mundo desenvolvido, é o que vai categorizar a desglobalização. Ok, galerinha? Eu sou o professor Austin Neto, muito obrigado. Segue a gente no canal do Exatas, porque a sua aprovação é garantida. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau!